Orar? Ou ainda tem mais aula desse tema que você estava dando? Não, tá bom. Bom, então aí semana que vem eu já trago um novo estudo. Então vamos lá. Nessa Parashat Temor tem muita coisa pra gente falar, muita mesmo. Então assim, eu resolvi pegar dela o que é mais importante, prática, pragmatismo mesmo, porque nos primeiros anos de estudo de Torá a gente tem que ser muito pragmático, não pode ser muito filosófico. Se a gente for muito filosófico e a gente evitar a prática, acaba que as pessoas aprendem filosofia judaica, mas não aprendem a prática das mitzvot. Então vamos lá, Parashat Temor. Quais são os mitzvot que estão relacionados a Parashat Temor? Em primeiro lugar, santidade dos Kohanim. A Torá fala que Jubinei Aharon, quem é Aharon? Aharon é o sumo sacerdote. Aharon é o sumo sacerdote, irmão de quem? Irmão de Moshe Rabbeinu. Não Moshe é nosso primo, mas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Então assim, Aharon, mas não é qualquer Aharon, né? Aharon HaKohen, tá bom? Aharon HaKohen, que era o sumo sacerdote, sim, fato. E os seus filhos foram escolhidos dentro da tribo de Levi. Todo levita é Kohen? Não. O que é Kohen? Kohen é sacerdote. Nem todo levita é Kohen. Não. Todo Kohen é levita? Porque é da tribo de Levi dos filhos de Aharon. Então assim, dentro da tribo de Levi, para o pessoal que está ouvindo a gente pelo vídeo, dentro da tribo de Levi tinha um grupo de filhos de Arão que eram sacerdotes. Então, professores, rabinos não são sacerdotes. Padres, pastores não são sacerdotes. Quem são sacerdotes? Filhos de Aharon. Sacerdócio não tem nada a ver com dar aula de Bíblia ou qualquer outra coisa assim, tá? São coisas diferentes. O sacerdócio tem a ver com a filiação dos filhos de Aharon. Existem dois sacerdócios basicamente, lógico que existem mais, mas para a gente ser pragmático, para a gente ser prático no estudo, existem dois sacerdócios. O primeiro deles é qual? Da linhagem de Aharon, que está relacionado ao templo, ao serviço a Kadosh Baruch Hu. Segundo sacerdócio é o sacerdócio de Malki Tzedek, que não depende do templo. É um sacerdócio que tem praticamente os mesmos sentidos que existem para o sacerdote, só que ele não está limitado, ele não está focado no templo, tá? Inclusive Abraham Avinu, não é qualquer Abraham, é Abraham Avinu, ele aprendeu o seu sacerdócio com Malki Tzedek, que ele ensinou lá muitas coisas, né? Que alguns rabinos dizem que é Shem Ben Noach. Então vamos lá. Então existe um sacerdócio separado que é o sacerdócio de Malki Tzedek, que também é um sacerdócio para Am Israel, porque a Torá, os nossos sábios dizem que todo o povo se tornou reino de sacerdócio, tá bom? Então todos nós temos uma parcela de responsabilidade contra o sacerdócio. Não é para o templo, mas é um sacerdócio que ele não está vinculado ao templo, mas é um sacerdócio geral. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, falar sobre a separação do Kohanim. O que é santidade? Quando alguém faz Sheva Brachot, quando alguém faz Sheva Brachá, e aí ele se põe diante da Rupá, diante do Kohen e diante do Rav, o que o cara fala quando pega aquela mulher e toma para si? O que o camarada fala? O que o Adam fala lá para Isha? Mikudeshli, né? Ela é minha separada, né? Eu te tomo separada das demais mulheres. Ela é melhor do que as outras mulheres? Não. Por que ela é Kadosh? Porque ela é separada. Quer dizer que ela é melhor? Quer dizer que ela é virgem? Quer dizer que ela é semideus? Não. O que significa? Que ela está separada com um determinado fim. Ela é diferente, distinta das demais, porque todas as mulheres têm as suas posições diante da sociedade e todas elas estão livres, só que aquela ali está separada para aquele determinado homem. Ela é Mikudeshi, ela é minha, ela foi separada para mim, da mesma forma como ele foi separado para ela e etc. Mas aqui a gente está tratando sobre casamento, da Sheva Brachot. Então vamos lá. Então a gente está falando sobre santidade. Então santidade não quer dizer que o Kohen seja melhor do que qualquer outro Yehudi ou israeli em geral. Isso quer dizer que ele tem uma função específica, tá bom? Então vamos lá. Alguém que é Kohen está aqui dentro da sinagoga, por exemplo. A gente tem que fazer a Brikat Kohanim. Tem uma pessoa que é tzadik toda a vida. Tem uma pessoa que ele é o gadolador da geração.
mas ele não é descendente de Aharon. E tem aquele Yehudi mais ou menos que está lá, de vez em quando vai na sinagoga, come kasher mais ou menos, mas come bishulakum, halavakum. Quem é prioridade para fazer a Birkat Kohanim e fazer a primeira aliá? Não, o Kohen. O Kohen, muito mais do que aquele tzadik gadol que é Bnei Israel. Né? Então assim, o Kohen ele tem, é a função dele, não é melhor nem é pior. Da mesma forma, todos nós, o goi, o estrangeiro, o Yehudi, o israeli, a mulher e o homem, não existe melhor ou pior, existem funções específicas. Cada um nasceu com a sua função nesse mundo. Tá? Tanto o lixeiro, quanto o advogado, quanto o jardineiro, quanto o professor, quanto o bibliotecário, cada um tem sua função específica e tem sua importância no mundo. Sem um desses, não sem um específico, mas sem uma dessas funções, o mundo se tornaria um caos. Imagina um mundo sem lixeiro. Uma vez um homem, dentro desse conceito, eu não me lembro agora, infelizmente, eu vou citar porque é importante, senão nem citaria, porque eu esqueci o nome da pessoa que disse. Mas se eu não me engano, foi o Rav Karagila que falou, citando um outro Rav, que falou o seguinte: tinha um homem em Eretz Israel, que ele estava ganhando pouco, ele trabalhava numa van, que levava criança para Yeshiva, levava e trazia criança para Yeshiva e trabalhava numa van. Só que ele queria trabalhar com feira que dava mais dinheiro. E aí, como um bom Yehudi, todo Yehudi, ele, com qualquer decisão da vida dele, ele consulta primeiro o Rav. Vou consultar o meu Rav para saber como é que eu faço o processo e tal. Aí o Rav, inclusive era o pai de uma das crianças, ele falou o seguinte: olha, Ravero, você vai entregar comida para pessoas. Comida é morto, não tem vida em si mais. Você vai deixar de transportar Sefer Torah, Sifrei Torah, que ele faz? Abre a porta lá e sai o quê? Estudantes de Torah, aquelas crianças ali, né? Que estão ali, tremendos potenciais para ser um gadolador, para transformar o mundo, para ser o tzadik da geração, para carregar comida, verdura. Você está perdendo uma grande oportunidade de ser uma das pessoas mais felizes e garantir o Olam Haba, não só seu, de muitas outras pessoas. Às vezes, a mesma coisa aconteceu também com um lixeiro também que varria a Eretz Israel. Ele estava insatisfeito também, isso é uma outra história, que é um outro Rav, que eu não me lembro agora quem falou, se eu não me engano acho que foi o Rav, não lembro agora, Yitzhak, o Rav Yitzhak, que o sobrenome eu não lembro agora, mas o Rav Yitzhak falou o seguinte, que tinha um lixeiro em Eretz Israel que trabalhava varrendo lixo, só que ele queria algo melhor na vida dele. E era uma pessoa muito tzadik, era uma pessoa que gostava muito de servir, de fazer a Avodat Hashem. E aí o que aconteceu? Foi questionar o Rav dele. O que o Rav dele falou? Ravé, olha só, por que você está querendo sair? Você quer ganhar mais dinheiro? Não é por conta de Parnassá. Parnassá para mim está o suficiente, eu ganho o que eu preciso e eu não quero mais do que isso. Isso para mim está bom. E a fé é melhor, parabéns e tal. E eu fico pensando uma coisa assim. Lógico, a gente tem que sempre buscar melhor, mas se ele está satisfeito, não há nada pior do que você trabalhar insatisfeito mesmo que seja $1 milhão. É só você trabalhar satisfeito, e a fé é melhor. E aí o que aconteceu? Ele falou o seguinte: você vai trocar uma outra profissão só porque você está, como é que se diz quando a pessoa está no marasmo? Não, quando a pessoa está... achou já... Está acomodado. Perdeu a vontade de fazer. Perdeu a motivação. Não tem estímulo. Ele estava lá desanimado e tal. Ele falou assim, por causa disso, olha só, preste atenção. Israel é o que para Hashem? É o centro do mundo. Israel é Beit HaMikdash da Hashem fora do templo. Israel é pérola preciosa da Kadosh Baruch Hu. E a fé é melhor, parabéns. Você vai deixar de ser alguém que faz o sacerdote de limpar a casa da Kadosh Baruch Hu para fazer qualquer outra coisa? Às vezes a gente não tem o foco no que a gente está querendo fazer. Então cada pessoa tem sua função no mundo. Agora tem outras proibições em relação aos Kohanim. Alguém sabe o nome das proibições que tem os Kohanim? Casar com uma mulher que não seja virgem.
Então, ele é proibido de casar com uma mulher que não seja betulá. Betulá é uma palavra que é complexa, porque betulá não significa virgem só, significa jovem. Só que o conceito semítico de jovem é quem é criança, quem não teve relações com outro homem. Tá? Então, lá, betulá significa jovem de criança, quer dizer, que não é adulta ainda, entendeu? Então, assim, nesse caso, ele tinha que casar com uma jovem, né, que não tivesse sido casada ou tivesse tido relação. Porque relação e casamento é a mesma coisa, né, na cultura semítica. Então, assim, e nem divorciada, tá bom? E nem viúva, a não ser que a viúva seja de um também Cohen e que ela também tenha sido casada com virgem. Então, enfim, vamos lá. Essa é uma da coisa, betulá. E a segunda coisa é o seguinte: não podia destruir zakan. O que é zakan? Barba. Não podia destruir as extremidades da barba. A tradução está cortar, mas o fato é destruir. No caso é se entalhar, por exemplo, na hora de fazer corte. Mas também eu acredito que na cultura semítica, quando a gente vai ver lá Davi, quando os seus servos, eles, quando cortaram suas vestimentas e cortaram a sua barba, eles ficaram com vergonha de voltar para Israel. O que eles tiveram que fazer? Esperar a barba crescer, porque a barba desfeita para um Yehudi é vergonha. Então não poderia ser parecido com a mulher. Não que a mulher seja desmérito, mas dentro da Yardut existe a posição firme. O homem não pode se parecer com a mulher, nem a mulher se parecer com o homem, até porque é feio pra caramba. Né? Tem mulheres, gente, a gente respeita a posição de outros povos, é cultura geral, mas a nossa cultura é muito esquisito isso, né? Uma mulher vestida de homem é muito feio. Homem vestido de mulher, pai, Hazuei Shalom, né? Eles fazem a vida dele o que vocês quiserem, mas eu acho feio, porque a nossa cultura é assim. A cultura deles é aquela, tem que ser respeitada, a nossa cultura também tem que ser respeitada. Para nós é bonito um homem parecendo um homem, de barba, bonito e tal, né? Que pareça homem, né? Não pareça. Às vezes tem rapazes que às vezes até parecem moça, né? Não no sentido de ser homossexual, mas no sentido de ser exatamente. O cara não é gay, mas o cara é afeminado. Não faz o menor sentido. Então a Torá ela também faz esses limites para também não haver confusão. Ainda mais naqueles tempos antigos, imagina você ver uma pessoa de longe, todo mundo usava vestido, né? Aí a mulher geralmente usava véu quando era casada e tal, e aí o homem está lá sem barba de longe e fala assim, poxa, que mulherão. Ele não, é um homem, puxa vida. Né? Então assim, já ficou com aquele pensamento ruim na cabeça. Né? Então vamos lá, então é proibido destruir a barba, tá? E, inclusive para o seu sacerdócio. Tá? Então assim, todos os Yehudim, como é que a gente faz a Avodat Hashem? A Avodat Hashem, ele tem que ser feito igualzinho a Avodat Zará, que os povos servem os seus poderes? Não, o culto Hashem falou, vocês são proibidos de seguir o culto dos outros povos, a cultura dos outros povos. Eu vou dar uma cultura nova para vocês. E qual a cultura que nós somos inspirados? É sempre na Torá e boa parte das vezes em relação à postura do Cohen. A gente segue o que o Cohen faz. Então, se o Cohen não faz barba, a gente também não faz barba. Tá? Nada contra você arrumar a barba. Existem várias discussões dentro dos poskim, dentro dos ravim, dos rabinos e tal. Mas quais são as grandes opiniões? Que não pode cortar as pontas da barba. Outros dizem, você não pode se ferir. Outros dizem, você não pode por conta do templo. Então, e aí tem gente que por conta de todas essas opiniões não faz de maneira nenhuma, tá? Mas assim, o importante é a gente saber que culturalmente é essa a função da barba, para poder diferenciar. Não, homem tem que ser homem e mulher tem que ser mulher. A mulher não pode ser meio homem e o homem não pode ser meio mulher, tá? Para nós, tá? Quem quiser, e lembrando, gente, quem quiser fazer o que quiser da sua vida lá fora, é livre-arbítrio, né? Mas para nós é assim que essa é a nossa regra de vida, porque a Kadosh Baruch Hu nos deu isso. E respeito a todos os seres humanos, e todas as posições, todas as ideias. Mas é isso que a Eterno deu para nós. Outra coisa, o Cohen não podia fazer cacuí. O que é cacuí? Cacuí, ela é uma marcação na pele. Tá? Mas isso. Tá? E a gente também, por conta disso, a gente também não faz, tá bom? Por N motivos. Em primeiro lugar, porque aqui nessa parashá fala só para não fazer. Outros parashot falam para não fazer pelos mortos. Mas a gente não pode fazer Avodah Zará, né? E quando a gente vai ver a origem da tatuagem, a origem ela é para Avodah Zará. Então a gente não faz por conta disso. É que nem misturar lã com linho, tá? Então assim,
podia misturar lã com linho por conta do culto pagão. Tá? Vocês não vão fazer isso em culto pagão. Ah, mas a gente não faz só para não parecer com a cultura dos outros povos. Nós temos a nossa cultura, que a Kadosh Baruch Hu nos deu. O Cohen, ele tinha que usar um turbante na cabeça, tá? Então, por que o Cohen tinha que usar um turbante na cabeça, como uma cobertura, como símbolo de temor a Kadosh Baruch Hu, e para diferenciá-lo na sua avodá, nós também, para diferenciar, quando você vê alguém de kippah na cabeça, você vê um vídeo de alguém que está mudo, não tem som nenhum. Vê a pessoa com kippah na cabeça lendo alguma coisa. Você imagina que é um bandista? Não. Você imagina que ele seja um budista? Não. Você imagina que ele seja um evangélico? Não. Você imagina que ele seja o quê? Um Yehudi. Então isso característica e separa a Avodat Hashem de Avodat Zarah. Então é uma forma de temor que foi inspirado dentro dos Kohanim e que não tem origem na prática pagã. Então a gente faz como temor a Kadosh Baruch Hu. Todos nós somos reino de sacerdotes, então a gente imita o modelo que foi dado aos Kohanim para poder servir a Hashem, a Kadosh Baruch Hu. Ok? Isso é Avodat Hashem. Outra coisa que aparece também nessa parashá é a Kiddushá dos Korbanot. Tá? Algumas pessoas uma vez falaram para mim: a gente não pode mais fazer oferta porque as ofertas eram dadas para o templo. A gente não pode mais fazer maaser porque o maaser é dado para o templo. Ou aí essas pessoas entram uma contradição que outro grupo não entra. Tem um grupo específico que diz que a gente não pode fazer nem festa bíblica e nem nada que a Torá fala que era feita no templo, porque não tem templo, então a gente não pode fazer nada, tá? Isso é um argumento coerente. Esse eu até aceito e respeito essa opinião. Mas uma opinião que a gente não pode fazer de tzedakah, não pode fazer maaser, mas também pode fazer Pesach, pode fazer Shavuot, pode fazer Lag BaOmer e etc. Lag BaOmer nem tanto, mas Pesach e os outros Moedim, sem o templo, já que são festas de peregrinação, né, também deveria parar de fazer. Né? Então isso é incoerente. Agora, outro argumento a gente respeita mais, de pessoas que falam assim: a gente não vai fazer nada. Tá? Nenhuma coisa que era feita para o templo, para o Beit HaMikdash, porque não tem tempo para o Beit HaMikdash. Nossa opinião, a gente faz todas essas coisas como símbolo de Avodat Hashem. A mesma coisa é a questão da kippah. Essas pessoas que falam essas coisas também não deveriam usar kippah, porque kippah é dos Kohanim. Né? A barba é dos Kohanim. Então, são essas contradições que algumas pessoas entram. Na nossa opinião, o que a gente segue como alahá? É essa, que a gente faz esse tipo de coisa por conta que isso é lembrança da Avodat Hashem que se fazia no templo. Tá bom? E isso é para a gente aprender na prática. Vamos ver, Vaikra, no Perek Kaf Gimel, no capítulo 20, vamos lá, Kaf Gimel é o que? 20 e? Kaf Gimel. 6? Não. Aleph Bet Gimel. 3, 23. No Perek Bet. Perek Bet. Perek é o quê? Não, Perek não, Pasuk. Pasuk é o quê? Versículo. Bet. Bet é o quê? Bet é o segundo, né? Isso, segundo. Bet. Então vamos lá. E diz assim: puxa vida, perdi aqui. Vou ler do primeiro aqui. E falou o Eterno a Moshe dizendo, falou aos filhos de Israel, e diz-lhes as solenidades do Eterno que vós proclamareis santas convocações. Essas são as minhas solenidades fixas. 6 dias se trabalhará e no 7º dia será o Shabat solene. Olha só, ele começa aqui a falar sobre festividade. Qual é a primeira festa bíblica? Pesach. Não. Não. Do Pasuk. Qual é a primeira coisa que ele fala quando fala de festa bíblica? Shabat. O Shabat, ele é uma festa bíblica. Muitos dos Ovdei Kohavim que ele falam o seguinte: não só os Ovdei Kohavim, mas também os Goim, eles falam o seguinte: a gente está restaurando as nossas raízes e vamos começar a celebrar festas bíblicas. Qual a principal festa bíblica? É o Shabat. Né? O Shabat é a primeira festa bíblica. Depois ele fala o quê? Pesach. Como é que celebra Pesach? Quais são os feriados de Pesach? Feriado de Pesach no primeiro mês ou 14 dias do mês. Isso, 14 de Aviv. Mas tem a duração de Hag HaMatzot.
quais são os feriados? Feriado mesmo. 15. O primeiro dia de Pesach, né? E também o sétimo dia de Pesach, tá bom? Que é um Shabbatão. Isso, vamos lá, Shabbat. Então vamos lá, depois vem o quê? Shavuot. Shavuot vem quanto tempo depois de Pesach? 49. Isso, 7 semanas, né? Por isso que é Shavuot, né? Que estamos chegando, né? Dentro de... Aí o que acontece? Entre Pesach e Shavuot, existe alguma coisa que a gente faz. O que a gente faz durante esse tempo? Pesach e Shavuot. A gente faz a contagem do Homer, O Homer, né? Faz a contagem do Homer. E aí, depois de Shavuot temos o quê? Yom Teruah. Yom Teruah, que é o Rosh Hashanah dos Bnei Adam, tá? Que conta-se que... Por que tem Rosh Hashanah em Aviv, que é da festividade, e existe o laico dos Bnei Adam? Fundação do mundo? Fundação do mundo, exatamente. Tá? A criação do homem. Tá? E Yom Teruah também é a festa das trombetas, porque anuncia a vitória da Kadosh Baruch Hu sobre seus inimigos, que é a alegria em parte pela vitória e é tristeza pela destruição dos homens maus, que a Kadosh Baruch Hu também tem tristeza também por isso que sofrem. Depois nós temos Yom Kippur. O que é Yom Kippur? Dia do perdão, que tem Kapará, tá? Depois temos Sukkot. O que é Sukkot? Das tendas, dos tabernáculos, das cabanas. E depois nós temos Lag BaOmer e Shimchat Torah, que é a alegria da Torá. E depois Lag BaOmer. Porém, essas são as nossas... e temos também Hanukkah, tá bom? E aí depois a gente renova com Pesach, tá bom? Lembrando que em Hanukkah não, como é que é? Em Purim, depois de Hanukkah vem Purim. Em Purim, o que a gente faz em Purim? Já faz todos os preparativos, inclusive a gente bota maçarico no forno em alguns casos, a gente faz aquela limpeza, a gente faz kasher lepesach. Então, quem estiver assistindo o vídeo, procure o seu rosh, procure o seu rabino para poder saber quais são as alahot, para poder fazer a limpeza para Pesach nessa época. Tá? Então essas são as festas. Depois, a gente fala um pouquinho sobre a menorá, né? Fala sobre como é que tem que ser iluminada a menorá. Continuamente tem que ser com azeite de quê? Isso. Como é que se fala azeite de oliva em hebraico, em ivrit? Shemen Zayit. Shemen Zayit, tá bom? Então assim, Shemen Zayit. Eu ia contar a história de Rav Elazar Ben Shimon, que é filho do Rav Shimon Bar Yochai, mas eu não vou contar hoje, por conta do tempo. Então é o seguinte, por que eu falei que ia falar sobre morte? Pelo seguinte, Ravelino, a Torá, deixa eu ver aqui qual é o psukim. Vai filmar o nome da terra, será? Sim, seria um. Na aliade do Shabbat, isso, na paraxá do Shabbat, de Emor, a gente que ele dá no Shabbat, ele fala sobre aquele rapaz que não se conta o nome. Vocês já repararam que ele não conta o nome? Só fala da mãe. Ele fala que ele é Bat Ivrit Filho de Bat Dibri. Ela é israelita, ou seja, o pai dele era quem? Egípcio. E a mãe? Shelomit Bat Dibri. O que significa Shlomit? Shelomit É a palavra feminina para Shalom, ou Shlomo, né? Que é aquela que detém o Shalom, né? Então Shlomit é aquela que completa em Shalom. Por que os nossos sábios dizem por que ela se chamava Shlomit? Pode ser o nome dela físico, sim, mas era também um nome que foi dado para ela para representá-la. Por quê? Em primeiro lugar, alguns dizem, há opiniões, mas alguns dizem que é porque ela dava Shabbat Shalom para todo mundo. E outros dizem que porque ela queria ser popular, então ela queria se completar com todo mundo. Queria sempre fazer a chamada média, era uma pessoa política. Odiava, sabe aquelas pessoas que falam assim, pô, eu odeio aquele cara, ai, meu querido, meu amado, que coisa linda e tal. É esse tipo de pessoa. Só que o que acontece... A mãe dela era Shelomit. Não, ela era Shelomit. É a mãe do rapaz. E ela era Bat Dibri. O que é Dibri?
suas palavras. Ela era filha de suas palavras. Então, na verdade, ela é uma pessoa faladeira. Gostava de falar. Por aí. Gostava de falar. E acontece... Não, pode ser que sim, pode ser que não. Mas na verdade aqui eu acho que está muito mais relacionado, essa é a minha opinião. Quem discorda tudo bem, pode ser uma pessoa, mas também está ligado à personalidade. Exatamente. Da tribo de Dan, sim, da tribo de Dan. São as duas coisas, na verdade. Né? Porque, vamos lá, qual é a característica, fora a característica do meu serviço, acho que eu faço aqui, fora o meu trabalho aqui que vocês venham fazendo, qual a característica pessoal minha que vocês veem que eu tenho uma característica muito forte? Hã? Acelerado. Pode ser acelerado, tem a ver. Outra informação. Hã? Para aí, não, eu acho que assim, você é um pouco fechado. Esquecido. Pode ser. É um pouco fechado. Pode ser. Introspectivo. Agora vamos lá para a pessoa alegre, não quer dizer que introspectivo não seja sim. Por exemplo, para adquirir alguma agora vamos lá, agora vamos ao meu nome. Tem que fazer. Vamos ao meu nome. Tem que bater palma. Yaakov significa o que, Yaakov? Eker significa calcanhar. Né? Yaakov é aquele que alcancanha, a calcanha. Né? Seria aquele que vai em busca e vai... Então essa coisa de ser acelerado tem a ver com isso, entendeu? Que vai fazer alguma coisa. Uma outra coisa que vocês falaram aí que é introspectivo. E Esav ele fazia o quê? Esav era... Caçava, ele ia para a rua. Yaakov ele fazia o quê? Ficava em casa com a ficava na tenda. Então o nome das pessoas não é algo que eu escolhi ser. Mamãezinha botou lá, levantou lá em cima lá e falou, o nome dele vai ser esse. Acabou. É característica que nós temos. Isso persegue a gente. Tá? Então assim, não adianta eu fugir. Tá vendo? A gente não combinamos as respostas em Yondai e tem todas as características a ver com o patriarca Yaakov e tem tudo a ver com o nome que diz em si. Então assim, as características, por exemplo, o Rav Roni, ele é muito contente, ele é muito brincalhão. E Roni significa o quê? Alegre. Né? Tem a ver com nossas características. Tudo tem a ver. Então vamos lá. Por exemplo, Ari. Qual é a característica principal do Ari Cohen? Morde muito. Não precisa. Dá pra gente controlar, dá pra gente conviver com tudo aquilo que a gente faz. Mas assim, características das pessoas, né? Mamãe e papai não adianta. Gente, a alma de uma mãe. A alma de uma mãe é muito elevada. Depois a gente fala, senão a gente vai estender, vai falar para todo mundo. Hã? Mirra, não lembro. O meu Condutor. Condutor? É importante a gente saber. Tem muito a ver com a gente. Democrática. Então vamos lá. Diplomática? Também. Então olha só, Gabriel. A gente precisa entender o que significa. Por que aquele rapaz ele blasfemou o nome da Hashem? Por causa da educação Deve dele. ter defendido A educação você, dele. não? Não, a educação dele. Não se conta isso. Era comum ele escutar a exatamente, os nossos sábios dizem que o seguinte, de tanto ela não ter freio em suas palavras, ele ficou exatamente igual. Né? Então assim, não é culpa da mãe, é influência da mãe. A mãe tem sua própria culpa e o filho tem sua própria culpa. Mas o meio influencia, né? A Torá ela fala que eu visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas a Torá também ela fala que o filho não é culpado do erro do pai. Cada um tem sua própria responsabilidade. Então assim, ele não poderia ser absolvido e dizer assim, não, ele pode ser, não, você está perdoado dessa vez, a gente vai matar sua mãe, porque ela é que é culpada. Não, cada um tem sua própria culpa. Fora isso, a influência do meio, ele estava em meio à era de Israel, muita gente estava ali para poder influenciar ele positivamente, tinha bons exemplos. Né? Ele poderia escolher o que seguir, mas sempre há a tendência dos filhos imitarem seus pais. Por um motivo, por achar que eles são referência. Positiva ou negativa, eles vêm como referência. Agora, a escolha do filho de mudar o foco e falar, não, minha referência vai ser outra. Só tem uma visão para isso. Hã? Tem uma visão para isso. Isso, exatamente. Aí ele vê que pediu a eterna misericórdia. Mas olha só o quanto. Mas assim, os pais não são culpados pela culpa dos filhos, nem os filhos dos pais. Mas olha a responsabilidade que nós temos. Né? Mishlei fala que ensina a criança no seu próprio caminho.
e ele não se desviará dele. Você tem que olhar para a criança e falar o seguinte: quais são as características que ele tem? Será que ele é muito agitado? Será que ele é muito calmo? Eu tenho que ensinar no caminho dele. Se ele é muito agitado, eu não tenho que ensinar ele a ser mais calmo, eu tenho que ensinar ele a conviver com ele e ser agitado. A Mishlei não fala, ensina a criança o seu caminho, ou o caminho que você acha melhor para ele. A Mishlei fala que ensina a criança no seu próprio caminho, no caminho dele que ele deve andar, né? E assim ele não vai se desviar. Eu vejo também que os pais muitas das vezes deixam o filho andar para educar. O filho se educa no berço. Sim, na verdade, o que acontece? Você não castiga o filho para educar. Você não castiga o filho para educar. Primeiro você apresenta quais são as regras, depois diz qual é a punição, e aí o que acontece? Depois disso é que você vai começar a discipliná-lo. Mas antes você tem que dar a disciplina, depois você tem que corrigir em seus erros, e depois dar o castigo adequado para cada erro. Agora, não adianta o pai nunca parou com o filho para dizer quais são as regras, a criança erra e o que ele faz? E outra, e ser exemplo. Não, É lógico, ser exemplo. Ser exemplo. Deixa andar primeiro para educar. Não pode. Primeiro tem que ensinar. Né? Né? O pai é o exemplo. Ser exemplo. Agora, Gabrielino, isso é uma coisa falando de morte. Mas assim, há uma outra coisa também que a Torá fala aqui nessa parashá, que é o seguinte: quando a gente está falando, vamos lá para o primeiro passuque, lá no começo, 21, no Perek 21, Kaf Aleph. Não é Kaf Aleph, é Kaf Aleph mesmo que começa. Não, Ixi, estou indo ao contrário, por isso. 21, isso. Olha só o que diz assim, ó. Vayomer Hashem, quem disse? Akadosh Baruch Hu, exato. El Moshe, Emor, ou seja, ele disse Akadosh Baruch Hu, e proclamou Akadosh Baruch Hu. Em primeiro lugar ele proclamou. E proclamou Akadosh Baruch Hu a Moshe para proclamar. Al HaKohanim, para quem? Os Kohanim. Olha só, Emor aparece aqui numa frase duas vezes. Geralmente diz assim, a Torá ela fala o seguinte: Devari Hashem a Moshe Emor, tá? Ou Vayomer Hashem a Moshe Emor. Mas aqui usa essas duas coisas enfaticamente. Aí depois fala assim: Al HaKohanim, Benei Aharon, para quem? Os filhos de Arão. Por que não falou primeiro para os filhos de Aharon para depois falar Kohanim? Geralmente é o contrário, né? Aos filhos de Aharon que são Kohanim, mas quer falar aos Kohanim, filhos de Aharon, porque a responsabilidade de quem já é Kohanim, quem pode ter a função de Kohanim? Quem é mais velho de 30 anos, correto? Então, para quem tem responsabilidade de conhecimento e sabedoria, para ensinar para os filhos de Aharon, para os menores. Isso nos dá também a responsabilidade que os pais, que os mais velhos têm. Ao Bnei Aharon, vai Omerut, como é que é? Elechem, le nefesh, al a imo, imamá, perdão, ba'amayu. Olha só, a alma não contaminará no morto. Por que a Torá não fala a alma não se contaminará com o morto? Ela fala para o propósito da alma, lenefesh, para a alma, para ela, lenefesh, lo itamá beamav. Caramba, agora saiu mais fácil. Enfim, lo itamá beamav. Por que não pode se contaminar no morto? Gente, vamos lá. O que é se contaminar no morto? Tem uma outra mitzvah que tem a ver com isso aqui também. Também fala que não pode a gente se rasgunhar. O que é rasgunhar? É se arranhar, se ferir. A Torá proíbe isso. Por quê? Como é que uma pessoa se fere? Se machucar, ela está ferindo a si? Não, dizendo se elas... Não, se machucar às vezes é sem querer, ela não está ferindo a si. Não, agora essa pessoa... Até a expressão no português é errado, né? Se machucar, não, ela machucou-se. Ela machucou-se. Ela sofreu um acidente, vamos dizer assim. A Torá ela proíbe de você castigar o seu corpo, se autoflagelar. Por que proíbe isso?
Porque era usado nos cultos pagãos. Porque era usado nos cultos pagãos? Também. Também. Assim, Mas vamos lá, até nos cultos pagãos, o que leva a pessoa ao extremo de fazer isso? Raiva? Não, a pessoa está com raiva do outro e se fere? Não, acho que era alguma... O que acontece? Porque, não, vamos tirar também esse lado porque a gente não pratica o culto pagão, tá? Mas uma pessoa que às vezes se fere... Existem pessoas que têm fé, que não tem culto pagão, que se fere, que se machuca? Isso é loucura. Existe. Por conta de culto? Não. Por quê? Loucura. Hã? Não por conta de culto. Nervoso. Desequilíbrio do coração. O que pode gerar mais de desequilíbrio do coração? Pode ser a morte de outras pessoas. Aí é que tá, os nossos sábios falam exatamente isso. Muitas pessoas, elas preferem conviver com a dor física que ela mesma pratica para poder esquecer a dor da perda de alguém. Às vezes é mais fácil conviver com uma dor agora que vai tirar a nossa cabeça vai tirar o foco tirar o foco de uma outra dor, para você sentir algo. Vai sentir uma dor física. Aí ele é tão grande. Para poder aliviar as dores do coração. O que os nossos sábios dizem que esse passo está dizendo? Para a gente não colocar o foco na dor. Nem a morte pode ter foco na dor. Olha só. Hashem HaKadosh Baruch Hu, o que ele deseja de nós? Que o nosso coração seja tão em paz com ele, que a dor da morte não nos afete a ponto de chegarmos à loucura, não uma loucura de você ficar doido varrido de vez, mas uma loucura momentânea de você esquecer que a tua vida é importante. Você não se deve se castigar. Por isso que diz, Lo itamá be'amá, você não pode se contaminar no morto. Porque a nossa alma, ela é preciosa demais para a gente se deixar, eu vou desistir de tudo. Poxa vida. Tanto é que no luto nós somos desobrigados de cumprir muitas mitzvot. No luto a gente é proibido inclusive de estudar a Torá, porque estudar a Torá vai nos dar alegria e vai nos tirar o foco de você sentir a dor um pouco. A gente precisa nesse momento, sabe? Eu vou escutar música. Não escuta música, chora um pouco. Vivencia aquilo ali. Deixa aquilo ali para fora. Não fica guardando emoção. Chora. Não se desvia do foco. Fica ali, chora. Porque isso que acontece, alivia. Passou dos 7 dias, opa, a vida é nova. Acabou a saudade. Alguém chorar por alguém, que significa que a pessoa não tem fé no Lambá? Não. Ser humano. Digamos que, eu digo assim, para vocês assim, gente, olha só, eu vou viajar, tá? Eu vou para Eretz Israel, vou ganhar bem, vou até mandar tzedakah para vocês, Marcelo vai ser com certeza dessa sinagoga aqui, vou estar sustentando vocês, vou ganhar muito bem, vou ganhar o tanto de, 6.000 shekels, tá? E vou mandar aqui 1.500 shekels para você todo mês, tá? E vou estar feliz. E vou estar muito feliz. Vocês vão sentir minha falta? Vão chorar? Vamos. Mesma coisa um pai que vai falar assim, olha, meu filho, nunca mais eu vou voltar para casa. Mas eu vou, exatamente, da alegria, da felicidade. Vamos ficar felizes porque você vai estar num lugar, sim, com certeza, um lugar bom. E vamos ficar tristes pela falta, exatamente. Mas não podemos ser assim, inescrupulosos e querer que você fique aqui quando você está indo para um lugar. A morte é a mesma coisa. Só vai para um lugar muito melhor. Com certeza. Né? A única coisa é um Rav, acho que era Rav Elazar. Rav Elazar Ben Shimon, ele ficou muito triste antes de morrer. Aí perguntaram assim, mas Rav, por que você está triste? Você está inseguro? Ele falou assim, eu prefiro estar chorando com temor, porque quando eu ia diante de um juiz, mesmo que eu estando certo em alguma causa, eu ficava com temor do que iam dizer de mim. A mesma coisa é quando eu vou me encontrar com a Kadosh Baruch Hu, eu tenho que ter temor desse momento. Não que eu esteja temendo perder a minha vida. Não que eu não goste da Kadosh Baruch Hu. É o momento mais feliz da minha vida. Mas eu preciso guardar temor mesmo nesse momento. Cavalinho, às vezes é muito difícil da gente lidar com a morte. A gente tem que aprender a lidar com ela. Porque é mitzvah da Torá que diz que não podemos nos contaminar no morto.
Hashem disse, mesmo quando você estiver num momento de crise emocional por conta da perda de alguém que... Gente, a morte é um dos momentos em que a gente fica mais livre de cumprir mitzvah. Por quê? Como é que você vai obrigar alguém a ter Simchat Torah, por exemplo, no Shabbat, de se alegrar, de pular no momento que ela está em tristeza? Não dá. Não, tudo bem. Até nesse momento, então tá, você está mais livre, você fica em casa, não tem problema não. Não precisa nem estudar a Torá, curte esse momento, faz seu luto, viva isso. E olha só o que incrível que a gente falou. Luto são quantos dias? 7. Casamento são quantos dias? Sheva Brachot. Acho que é 3. 7 dias. 7. Não, Curtindo a alegria. Não, o casamento tá, ok. Mas curtindo a alegria do casamento. São 7 bênçãos, uma para cada dia. Né? Então assim, Haverim, olha só que coisa estranha. Né? São 7 dias da mesma forma. Por quê? Porque eles vão ter que se acostumar com uma nova pessoa e vai se acostumar com a perda dos seus pais. Deixará o homem pai e mãe e se unirá com sua esposa, eles serão uma só. Então assim, uma só alma. Então assim, Haverim, olha só o que importante é o entender que a morte tem a mesma qualidade de tempo de resguardo do que o casamento. É você entender que a morte ele é uma passagem de casamento, saindo desse mundo para casar com o Kadosh Baruch Hu. Isso é importante. Tá? Posso fazer um Pode. Davi Hamelech estava planteando, o filho vamos dizer, do pecado dele, né? Do pecado que ele cometeu com Batseba. E ele saiu e botou pano de saco e foi plantear e pedir pela vida, né? Porque o filho dele estava muito doente para a morte, né? Se é passado, todo mundo conhece. Interessante que aí vieram os valentes dele da amizade, cheio de medo, que era o Davi Hamelech, para dizer que o filho dele já tinha falecido. E ele estava lá, né? Em cinza, no pó. E quando eles chegaram perto, ele já sentiu que já tinha, né? Cheio da rua. E aí eles falaram, seu filho faleceu. Ele levantou, bateu o pó, trocou a roupa, fez a barba. Viu que não adiantou. Fez a barba não, ele fez a barba, você ajeitou, ajeitou a barba, você entendeu? Não, é porque a barba... Tava muito... É porque também os Eudim, na época a gente vai ver fotos também, até o Coraj tem um estudo bom, os Eudim tem a barba não muito grande. Isso, ele se embelezou, botou os trajes desse, de rei, e foi comer, foi perguntado... Porque ele já estava, já esperava. Não entendemos, você estava lá chorando, não sei o que, é muito isso do povo semita, que está muito a ver com isso aí. Eu pedi Ele já fez o luto antes, na verdade. Então, assim, ele já esperava. Só que ele já esperava o luto, então já fez o luto antes e falou assim: Hashem fica pedindo para Kadosh Baruch Hu. Não custa nada fazer um pedido, né? Sim, é interessante, que acho que tem muito a ver, assim. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês antes de terminar o vídeo, antes de terminar aquilo que a gente vai falar: duas coisas, dois psukim. Primeiro é Yeshayahu 25:8. Kaf He. Pasuk. 8, vamos lá. E diz assim, ó. Bilá, que é Bilá, é sumir, desaparecer. Bilá, Hamavet, Lenetzar, Umaha, Adonai, Hashem, Akadosh Baruch Hu, Dimea, Me'al Kol Panim, Vecher, Beverapat, Amo, Yasir, Ma'al Kol Haaretz, Ki Akadosh Baruch Hu Diber. O que diz? Bilá aniquilará a morte e assim Hashem Akadosh Baruch Hu vai enxugar Adonai a lágrima de todos os rostos. Al kolpnei, me'al kolpnei, né? Todas as lágrimas, e tirará de toda a terra o que? O opróbrio do seu povo. E a morte o que? Não mais existirá. Ela vai sumir, né? Por quê? Que Hashem Diber. Porque Kadosh Baruch Hu disse, a palavra de Kadosh Baruch Hu disse, prometeu. Isso está escrito na Torá?
está escrito no Tanakh. Dizer que a morte não vai existir é um conceito novo. Era um conceito que foi revelado em Yeshayahu. Porque está escrito, porque Hashem disse, por isso que os saduceus não acreditavam no Tanakh, porque falava coisas que não estavam escritas na Torá. Dá até para entender que a Torá fala mais ou menos, mas não é claro. Só é claro quando a gente vai ler os profetas, porque os profetas traziam coisas novas. Os saduceus, eles falavam assim, não, mas onde é que está escrito isso na Torá? Que não vai haver mais morte, porque Hashem disse aonde? Onde é que está escrito? E aí Yeshayahu só podia dar o seu rolo e eles falavam, não está escrito na Torá, então não aceito. Isso é um conceito novo. Por isso que nós temos que acreditar que Hashem não parou de falar. Porque Hashem disse. A morte não vai mais existir. Porque Hashem disse, a Kadosh Baruch Hu disse. Haverim, se a gente não pode ter medo da morte, a gente não pode abalar, a gente não pode nos contaminar com a morte, há um motivo para isso. Porque Hashem disse que ela não vai mais existir. Devarim, Deuteronômio. Mas está escrito na Torá que toda alma que pecar, essa sim morrerá. Sim. Então, ele tirando o pecado, consequentemente, acaba a morte. Então, com essas palavras também, a Kadosh Baruch Hu, ele promete que o pecado não vai mais existir. Isso. Ao mesmo tempo que não existe morte. Né? Devarim, Deuteronômio 8. Kafret, capítulo 8. Pasuk. Aleph não, perdão. Gimel 3. E te afligiu, e te fez padecer fome, e te fez comer mano, que não conhecias e não conheceram os seus avós, os seus pais, para fazer-te saber que não só de pão vive o homem, senão de tudo que sai da boca da Kadosh Baruch Hu. Disso vive o homem. Haverim, por que Hashem às vezes faz a gente passar por algumas coisas? Porque Hashem tira a parnassá, tira o pão, tira o nosso sustento muitas vezes, para nos sustentar de mano, para dizer o que você precisa é de mim. Nem só de pão vive o homem, mas de Devrei Hashem. O que diz em Yeshayahu? Não vai haver mais morte, por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu disse. Ponto, acabou. A Kadosh Baruch Hu disse, o Eterno falou. Então, a gente não precisa viver só de pão. Nem sempre o Parnassá é a coisa mais importante que tem. A coisa mais importante que tem é Divrei Torah, as palavras da Torá. Muitas pessoas estão por aí, em cidades, em províncias, em lugares distantes, e que não tem Divrei Torah. Às vezes tem pessoas que, voltando àquele exemplo, o quanto que Divrei Torah vale para nós? Lá em São Paulo tem yeshivot que tem mensalidade que as pessoas podem pagar e pagam com toda a felicidade. Em compensação, tem lugares em São Paulo que tem grandes yeshivot, aqui mesmo no Rio tem grandes yeshivot, e que às vezes é mais barato colocar o filho na yeshivá para aprender a viver Torá do que pagar um Brasas, um ISA, pagar uma pós-graduação, uma faculdade até na Estácio de Sá. Mas aí preferem mandar para a faculdade do que mandar para a yeshivá. Gente, o quanto vale uma mitzvah? Aprender uma palavra de Torá, o quanto vale? Alguém pode achar caro você ir para uma yeshivá em um lugar específico. Aqui a gente não tem uma yeshivá grande que a gente cobra, tá? Mas eu estou falando de alguns lugares que a pessoa pode ir e não faz, né? Às vezes um livro de Torá é pagar por Torá, é estudo. A pessoa chegou lá e fez um livro, se dedicou muito tempo, pagou por outras aulas e foi dar aula. E o que acontece? A pessoa, em vez de comprar, não, vou baixar da internet. Qual é o valor que a pessoa dá para a Torá? Qual é o valor que se dá para a Torá? Enquanto isso, alguém que está no Lamabá diz que a pessoa não tem ação, não pode fazer mitzvah.
E aí ela não pode pegar um Sefer Torah para poder ler, não, só quando tiver a ressurreição, mas até então ela não tem como, ela não pode fazer. Ela está lá, está ótima, está lá vivendo o Lamabá e tal, mas ela não pode fazer mitzvah. Se ela tivesse R$1 milhão em mãos, $1 milhão, né? 3 milhões, 50 milhões de dólares, ela podia pagar para ouvir palavras de Torá? Ela podia pagar para poder cumprir algo de Torá? Quanto vale gente, fizeram um cálculo. Eu acho que foi o Hafetz Haim que falou, e aí outras pessoas fizeram um cálculo, e o Karagila, o Rav Karagila, ele fez um cálculo que cada 1 hora de Torá, você cumpre, se você ouvir uma letra de Torá, você está cumprindo Torá. Então ele fez um cálculo de 1 hora de Torá, a pessoa cumpre mais ou menos 200 milhões de Torá, de mitzvot. Quanto vale isso? Estudar Torá? Não tem preço. É impagável. Então, Ravarim, quando você pegar um livro de Torá, um livro de Mussar, quando você ouvir palavras de Torá, para tudo que você está fazendo. Dá valor àquilo. Porque há lugares, às vezes em Belém do Pará, tem Yehudim que queriam estar ouvindo, estudando sobre Torá, e não tem. Tem pessoas que às vezes ficam perdidas na internet, tentando caçar alguma coisa para aprender, e às vezes nem dão valor. Fala, porque é fácil na internet. Eu lembro do meu pai. Seu pai, né, é um grande exemplo, queria tanto estar junto, queria tanto aprender mais de Torá, e às vezes tinha... Do hebraico, às vezes tinha só um livro em português. Não, só a Bíblia, tadinho. Nem em português e tal, a Bíblia em português. Almeida para poder estudar, para poder aprender a Torá. E muitos outros, às vezes, que estão aí no interior. Meu próprio pai mesmo, às vezes não tinha acesso a muitos estudos de Torá. Ele lia lá a Torá no Almeida também. Almeida. Traduzida, onde tinha, Ravarim, olha só quanta gente, pessoas que estavam numa sinagoga de olaria, que só depois de muito tempo puderam abrir uma outra Torá. Gente que às vezes juntava dinheiro e todo. Sabe quanto custa uma de Sukkot? Um lulav. Um lulav kasher, daqueles bem feitos, como diz na Torá, bonitinho, supervisionado, todo bonitinho. Sabe quanto é que custa? O lulav é aquele com as 4 espécies, que sacode durante o Sukkot. São as 4 espécies, depois a gente dá uma aula só sobre isso. Sabe quanto é que custa um daqueles mais caros e mais bem feitos? $100. E às vezes uma sinagoga toda se juntava para comprar um. R$200. E aqui todo mundo pegava, não, deixa eu sacudir um pouquinho, deixa eu pegar um pouquinho, Ravarim, o quanto vale Torá. E às vezes tem sinagoga que todo mundo tem condições de comprar, todo mundo tem na sinagoga e às vezes não dá valor, deixa jogar em qualquer lugar. Às vezes, uma sucá, que às vezes ela custa, juntando toda a sucá, ela está custando, sei lá, R$2 que a pessoa juntou para fazer. E outras pessoas que, porque não tem condição, não é porque não quer, não é porque não dá valor a mitzvah, que se pudesse fazer muito melhor, mandava um engenheiro fazer. Mas o quanto vale uma mitzvah para nós? A gente tem que começar a pensar esse tipo de coisa, para quando a gente pegar o talit de manhã, deixar ele lavadinho, quando pegar uma kippah, deixar ela bem limpinha, pegar a melhor roupa para ir no Shabbat, tomar cuidado com todas as coisas, até o banheiro da sinagoga, ter um pouco de respeito. Ravarim, com toda a sinceridade no meu coração, o banheiro da sinagoga eu cuido mais do que o quarto da minha casa. Falando sério, de todo o coração. Né? Então assim, Ravarim, tudo que tem a ver com mitzvah, a gente tem que dar demasiada importância, não porque é aquilo ali que é uma fonte de santificação, não é porque Kadosh Baruch Hu nos mandou alguma coisa que nos liga a Ele. A Torá só foi dada para a gente poder se ligar a Kadosh Baruch Hu. Então, cada livro de Mussar, cada livro de Torá, de pessoas que colocaram a vida ali, tem que ser importante para nós. Nós não devemos nos contaminar com a falta da vida. O que é a vida? A vida é a Hashem HaKadosh Baruch Hu. O que é a falta da vida? O que é a morte? A falta da vida é distanciamento dele. Se essa Torá ela foi escrita dizendo o seguinte, Vayomer Hashem Moshe Lemor, isso aqui não é um livro de advocacia, de história em quadrinho. Isso aqui tem que ser dado muito respeito a tudo que tem a ver com ele. Temor quando a gente abre, temor quando a gente coloca em algum lugar. Nunca coloca no banheiro, nunca coloca debaixo de uma revistinha em quadrinho, sempre colocar no alto da estante.
tem que ter um demasiado respeito porque isso é idolatria? Não, porque isso é Kavod Hashem. Kavod Hashem deve ser a maior coisa do mundo para nós. Quando a gente fala que a gente vai estudar a Torá, a gente não vai saber o que ela está dizendo. A gente está lendo o que o Eterno disse e que está registrado no livro. Então, Gabriel, que a Parashat Emor, que significa proclamação, possa ser um motivo para a gente proclamar a vida de Akadosh Baruch Hu e viver a Torá. Não importa qual seja a denominação judaica, não importa se o cara é caraíta, se o cara é Natorekartá, se o cara é do Rabat, se o cara é até messiânico, se o cara é os 10 mudar unidade, se o cara é Sina. Vai haver diferenças de pequenas divergências, mas todas as opiniões são Am Israel Hai, Am Israel Errad. A mesma área, que às vezes é meio cultural a questão da Torá, mas às vezes não leva em consideração às vezes enfim, muito a sério o que a ortodoxia fala. Mesmo esse, gente, é uma opinião que tem embasamento na Torá. Então, mesmo esses, qualquer que seja a opinião, respeite muito. Porque Am Israel é errado. Hashem é errado, Am Israel é errado. Independente seja Ashkenazi, Sefaradi, ou independente de qual seja a denominação, independente das crenças, independente de se crê ou não crê em Mashiach, na vinda de Mashiach, ou que Mashiach virá e tal, etc. Não importa. O importante é que a Kadosh Baruch Hu nos fez errado. E que isso deve ser importante. O desejo de cumprir as mitzvot da Kadosh Baruch Hu. Amém? Que o Eterno nos abençoe.